quero que você comece me contando do que você já viveu com ele, da personalidade que ele tem, de como você vê essa troca dentro da experiência que você teve ali, para a gente debater como é que ele chega nesse Flamengo também. Bom, boa tarde, né, Dani? Agora falando seriamente, boa tarde a todos que estão nos assistindo também. Eu vejo, Dani, a saída do Paulo Sousa, a possível saída, né? Porque não sei se ainda a seleção polonesa deu a confirmação de uma rescisão de contrato, né? Porque até então, pelas notícias que eu venho acompanhando, me parece que o presidente ainda não aceitou, né? Parece que ele ainda está relutando a questão da rescisão contratual. O que existe, Daniel, é o seguinte, eu conversei com algumas pessoas, quem contratou o Paulo Sousa foi o Boniek, um antigo jogador, né, polonês, o Silas deve ter jogado contra ele na Itália, então o Paulo não tinha nenhum problema em termos de comunicação, né, a forma de pensar, futebol, aquilo que as pessoas pensam e esperavam dele lá. Com a chegada desse novo presidente, que é o Kuzvela, alguma coisa assim, peço desculpas que é um nome um pouco complicado. Me parece que a situação já ficou um pouco complicada, um pouquinho mais complicada, né? E aí existe a questão de pesar em relação à carreira. Eu acho que o Paulo fez esse tipo de pensamento, porque em sã consciência ninguém trocaria uma seleção polonesa prestes a disputar uma Copa do Mundo para trabalhar no Flamengo aqui no Brasil, ainda mais conhecendo como é o ambiente do futebol brasileiro, né? Eu acho que existe alguma coisa interna na seleção polonesa que fez com que o Paulo tomasse essa atitude, caso se confirme futuramente. Eu, sinceramente, como eu falei, eu joguei com o Paulo, sei que ele tem uma personalidade difícil. Difícil não, uma personalidade forte, é diferente, né, de difícil. Ele tem uma personalidade que ele é muito convicto nas suas decisões, então se ele tomou realmente de fato essa decisão de sair da seleção polonesa para chegar ao Flamengo, é porque alguma coisa não estava bem internamente ali. Isso é o que eu acredito e pela forma de pensar do Paulo. Boa. Ô Pedro, chega a animar a torcida do Flamengo depois de todo o imbróglio com o JJ, se criou a expectativa da troca de passagem para o dia 30, que é quando é o jogo do Benfica contra o Porto pela Liga Portuguesa, né, da possibilidade dele sair dali. O Zé fala em multa, se a seleção polonesa não liberar o Paulo, tem uma multa, mas ela é de valores totalmente diferentes, né? Não chega nem a 1 milhão de euros a multa do Paulo com a seleção. Então, como é que você enxerga essa negociação toda? Dani, eu acho que são coisas que a gente precisa separar, né? A situação da multa, o Zé lembrou bem que ainda há um impasse, a seleção, os dirigentes da Federação Polonesa querendo gerar uma certa dificuldade, mas a multa ela está posta em contrato, então se ela é paga, não adianta muito você bater o pé e espernear, e o Flamengo, até pelo que eu tentei entender, procurar de informações, está muito tranquilo em relação a isso. O Paulo já disse aos dirigentes do Flamengo que ele vai resolver, ele realmente está com uma vontade muito grande de vir ao futebol brasileiro. O Zé levanta um ponto interessante, né? Será que tem alguma coisa além simplesmente do trabalho? Porque comparar uma seleção que pode ir à Copa do Mundo com o Flamengo, que é o grande time badalado do Brasil, é difícil, né? Cada um pode levar para um lado da observação. Agora, sobre a animação, Dani, eu acho que tinha uma animação muito maior em relação a um possível retorno do Jorge Jesus. Isso é inegável. Só que a partir do momento do acerto com o Paulo Sousa e da narrativa que se impõe de que o Jesus enrolou, demorou, que não sei o que. A gente até conversava aqui fora do ar, né, Zé? Não é que o Jesus demorou, enrolou, dificultou. Todo mundo sabia que o Jesus estava empregado. Ele não estava em casa de pernas pro ar esperando o Flamengo. Não era isso. Era uma situação delicada e difícil. Então, se o Flamengo tinha pressa, ele acabou optando por um outro caminho. Mas se o Flamengo tinha pressa também, né, essa pressa podia ter sido estabelecida ou definida antes. O Flamengo ficou lá, tentou, marcou café, foi a jogo, sentou, pediu, deu prazo, mas depois, quando viu que o Benfica não ia facilitar, trocou. A animação, acho que ela é muito subjetiva. Ela pode existir a partir do momento que é um técnico europeu, é um técnico de seleção, é um técnico que ainda estava disputando, querendo ou não, uma vaga em Copa do Mundo. Então você pode ter uma animação. Agora, não acho que existe uma base concreta ainda para falar, uma animação, porque o trabalho é assim, vai encaixar assado, era o grande sonho dourado da diretoria, o Paulo Sousa desde o início. Não acho que seja isso. Acho que tem muito mais uma expectativa do tipo, tem um treinador português vindo aí, não é o Jesus, mas acho que pode dar certo também. Afinal, ele tem alguns predicados, ele tem algumas qualidades em sua ficha, então pode dar certo. Agora, a animação, como poderia ser com o retorno do Mister, a gente até brincava, né? Pegar em aeroporto, ser a grande festa, a volta de Jesus, essa animação ainda não vejo.
mas acho que tem um começo aí, tem uma predisposição de parte da torcida em sim, em aceitar bem o Paulo Souza, que foi quem topou esse convite do Flamengo. E acho que valoriza muito, Dani, só para fechar, você largar uma seleção e topar o desafio do Flamengo, por mais que não faça sentido na cabeça de muita gente, acho que anima parte da torcida do tipo, pô, o cara se animou, o cara largou tudo lá para viver esse trabalho aqui. Isso pode facilitar o início. Agora o resto, Dani, é palpite. A gente precisa ver o desenrolar das coisas. Mostra um pouco, né, Silas, dessa força do Flamengo, né? Você está à frente de uma seleção, tudo bem, é uma repescagem de Copa do Mundo, ainda tinha que encarar a Rússia e esperar depois quem sairia de Suécia e República Tcheca, mas ele tinha essa chance real de disputa de uma Copa do Mundo e ele troca esse trabalho pelo Flamengo. Ô, Silas, eu reparei que quando eu falei da diferença entre Europa e Brasil, você foi o primeiro a balançar a cabeça, como quem diz assim, tem muita, então eu quero saber o que você pensou naquele momento ali também, Silas. Dani, na verdade, ele chega com algumas coincidências com o Jorge Jesus, né? Ele é português, ele vai vir para um grande clube e ele está trazendo uma comissão técnica, se acertar, obviamente, grande também, pelo que eu li, são 5 integrantes que ele está trazendo. Agora, o europeu, ele pensa diferente, como o Zé mencionou. O europeu, o jornalista, ele quase acusou o Paulo Souza de mercenário. Em outras palavras, ele disse, está trocando por conta de dinheiro. Se alguém oferecer mais dinheiro para ele, será que ele não vai abandonar o Flamengo também? Então, agora, ele chega num cenário melhor, bem melhor do que quando o Jorge Jesus chegou aqui. O time está bem, não foi bem o ano passado, não foi bem porque perdeu, né? Mas chegou. E os ajustes que ele terá que fazer serão bem menores do que os ajustes que o Jorge Jesus fez quando chegou e todos eles deram certo, né? Estou falando de Pablo Mari, estou falando de Rafinha, estou falando de Gerson, que foram jogadores que ele trouxe para o Flamengo, né? Então, agora, é um cara, Dani, que tem história como jogador, ele tem história como treinador, passagens por Inglaterra, passagens por França, passagens por Itália, teve lá no mundo asiático também, então não vai ser um treinador que vai chegar aqui com pouca experiência. E, lógico, também a questão do que chamou a atenção dele é, sem dúvida, o sucesso do Jorge Jesus e o sucesso do Abel Ferreira. Companheiros dele, compatriotas dele, que aqui no Brasil se deram muito bem, são amados e queridos aqui. E, de repente, analisou também as chances da Polônia mais na frente. Talvez no Flamengo ele vai ter mais chances de ser feliz e ser vitorioso do que com a seleção polonesa. A gente tem os resultados, né? Vamos colocar, Leon, os últimos trabalhos para a gente dar uma olhada e começar a pensar aqui no modelo de jogo. Esse jornalista polonês, antes dele falar sobre esse trecho que a gente mostrou, ele fala também sobre a capacidade dele de jogar para frente e que foi mal visto em determinado momento ele pegar os laterais e colocar como alas, que é uma coisa comum no futebol brasileiro, mas que na Polônia parece que não deu muito certo por causa de qualidade técnica de jogador, segundo o próprio jornalista. A gente está olhando os últimos trabalhos aí, porque eu quero que a gente comece a olhar em aproveitamento e em tempo, né? A gente sabe que quando um estrangeiro chega, por mais que ele seja português, eu imagino que ele saiba quem é o Gabigol, que ele não vá cometer erros absurdos de colocar jogador em posição errada, mas existe um tempo de adaptação que com Jesus seria descartado, né? E a gente está vendo aí, Zé, como foram os últimos trabalhos dele no Basel Fiorentina, no Tianjin Quanjian, na China, Bordeaux e Polônia. O aproveitamento mais alto que tem ali é no trabalho dele no Basel em 14 e 15, que chega a quase 70%. Depois disso, são aproveitamentos mais baixos. No Bordeaux é o que mais chama atenção ali, por ser 40% de aproveitamento. Roda a vinheta aí que eu quero ouvir o Zé Elias. Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro, Ford, Ipiranga e Sportingbet.tv. E aí, Zé, o que esperar do trabalho, da personalidade, você já falou, é um ex-jogador de personalidade forte, mas disposto a modificar mentalidades, segundo ele próprio. O que ele pode acrescentar aqui no Brasil? E o Flamengo vai dar tempo para ele? Bom, Dani,
Ele vem de uma cultura, né, europeia, mas eu acho que ele se baseia muito, pelo menos aquilo que eu vi em algumas ocasiões, algumas partidas, muito no futebol italiano, né? É um esquema de coberturas, de possibilidades de alas partirem, né? Naquela mudança de 3-4-1-2 para 4-4-2, para 4-5-1. Tem muito dessas variações no trabalho dele, muito por conta daquilo que ele teve como base, né? Primeiro porque foi um grande jogador e depois porque é uma pessoa inteligente. Eu acho que o que ele pode agregar ao Flamengo é uma questão, uma ordem, né? Vamos dizer assim, uma organização melhor em termos táticos, sem a bola nos pés, né? Perdeu a bola e retomada de bola. Vai tentar, eu acho que deixar de forma inteligente os jogadores brasileiros usarem a sua criatividade, né, para que ele possa tentar pelo menos ter um jogo muito fluido e muito parecido com o Jorge Jesus. Embora eu acredito que seja uma outra mentalidade, uma outra forma de ser em relação ao dia a dia. O Paulo é uma pessoa muito séria, né, e muito perfeccionista, entendeu? Então é um pouco parecido com o Jesus, mas ele não é tão espalhafatoso assim como o Jorge Jesus, né, que gosta muitas vezes de fazer sua publicidade, sua propaganda dentro do campo mesmo. Eu acho que ele traz isso, ele deve trazer na bagagem uma organização melhor, né, com a bola em termos de retomada, saída de bola, um pouquinho mais de uma equipe um pouco mais posicionada no setor de defesa, né, setor defensivo, para depois dar liberdade para os jogadores brasileiros poderem jogar. Não acredito que deva fugir muito disso não, até porque, como eu falei, a base dele, né, a escola dele é uma escola muito forte taticamente, e ele sempre foi muito chato nessa questão, né? Eu joguei com ele 6, 7 meses na Inter de Milão, e ele sempre foi um cara muito chato nessa questão de posicionamento, né, de se posicionar bem para poder jogar. Ô Silas, me preocupa uma questão, porque essa coisa dos 3 zagueiros no Brasil, a gente vê o Abel Ferreira, às vezes, que fez, super criticado, né? Como se ele estivesse colocando o time todo para trás. A mentalidade do jogo ofensivo aqui no Brasil, ela grita no ouvido de um treinador estrangeiro que chega. E a torcida do Flamengo, com certeza, no Maracanã lotado, não vai ser diferente. Então, qual que é o caminho que você acha que ele poderia buscar num primeiro momento? Claro, não abrir mão das convicções, mas aí a gente pensa no Domi, que foi só pelas convicções e acabou nem tendo tempo para mostrar se elas dariam certo ou não. Ou o São Paulo, né, Dani? Sim. São Paulo no Atlético Mineiro também, era um jogo muito ofensivo, mas um jogo que deixou a desejar muito a parte defensiva, e o Cuca foi para ajustar isso aí, ajustou, aproveitou muito do trabalho do São Paulo do meio para frente, mas do meio para trás o São Paulo deixou muito a desejar. E eu acho que o cara tem que tomar cuidado. O Abel Ferreira, ele tomou de 2-0 do São Paulo no Allianz Parque, e ele disse, esse time é o que eu vou levar para a final. E ele fez uma linha de 5 com o Scarpa jogando de ala e lateral esquerdo, fazendo um balanço com o Piquerez, Luan e Gustavo Gomes e Mike. Ou seja, para justamente impedir o melhor lado do Flamengo, que é o lado do Bruno Henrique, o lado do Michael, Andrés Pereira, o Arrascaeta tinha jogado ali também. Então você vê, ele estudou durante muito tempo para naquela final contra o Flamengo surpreender, e surpreendeu muito. O Bruno Henrique não conseguiu ficar mano a mano com o Gustavo Gomes nem uma só vez. E às vezes que chegou, estava pressionado pelo Mike ou uma bola longa nas costas. Então, assim, são caras estudiosos, são caras que pensam muito o jogo, e óbvio, ele vai chegar, se ele vier, né, Dani, ele vai chegar aqui e ele vai ouvir, ele vai ver muitos jogos, ele vai ver muitos vídeos para tomar as decisões, e como o Zé falou, ele não vai fazer nenhuma loucura, porque é um cara experiente, um cara que como jogador já se posicionava, imagina agora como treinador. Então, ele vai saber utilizar e tirar o melhor de cada jogador do Flamengo, ainda como o Zé Elias falou, cada jogador na sua posição, sem inventar muito. E isso é positivo, né, Pedro? Porque o Domi, quando chegou colocando... Eu não me lembro agora exatamente quem foi, mas tirando os jogadores de posição, o próprio Jesus, quando ele coloca ali Rafinha e Rodinei, isso é mal visto, porque parece que não tem conhecimento, por mais que seja uma tentativa de colocar a própria ideia, né, Pedro, no primeiro momento. Então tem que ir com cuidado mesmo. Eu tô bastante curioso, Dani, admito, para essa chegada do Paulo Souza, se confirmada e quando confirmada, porque a gente
tende a derrapar ou escorregar em coisas do tipo, os últimos trabalhos não foram tão brilhantes, os números não agradam, o modelo não é exatamente igual ao de Jesus. Então parece que se não seguir aquela cartilha ali, né, tem que jogar igual Jesus, tem que ser vencedor, se não seguir tudo isso, vai dar errado. E eu acho que não é por aí. A gente tem um exemplo, por exemplo, desculpa a repetição até, do Abel. O Abel era simplesmente um treinador de um time não tão vencedor em Portugal, um time que, por mais tradicional que fosse, não era exatamente de primeira prateleira ou melhor daquele momento da Grécia, e chegou aqui para o seu, então, maior desafio da carreira. Acho que o do Paulo também se aproxima um pouco disso. E com tempo, com paciência, claro que o Abel teve aqueles 2 primeiros títulos ali que lhe deram um pouco mais de gordura para queimar. Mas com tempo e com paciência foi, sabe, colocando o que acreditava, foi moldando o Palmeiras, foi dando a sua cara ao Palmeiras. Então o Paulo talvez pode ter um pouco disso. É certamente um treinador muito estudioso, varia uma série de situações, não é vertical, agudo e ofensivo como um Jesus, mas tem uma organização ofensiva interessante, trabalhar a bola, girar, participar. Como o Zé fala, uma preocupação tática muito grande com o posicionamento dos seus jogadores. Então, assim, ele tem claramente um repertório. Se vai se adaptar ou não, eu acho que o elenco do Flamengo ele tem qualidade para se adaptar a ver do momento. E ele certamente vai entregar uma coisa que é repertório, que é conhecimento, que é o que esse elenco do Flamengo cobra muitas vezes e não tinha, por exemplo, do Renato. Então, acho que pode ser um casamento aí, digamos, interessante. O Abel também ninguém esperava nada, não tinha exatamente o melhor currículo naquele momento e deu no que deu no Palmeiras. Não é fazendo uma comparação, mas só para traçar paralelos de como a coisa pode funcionar. É claro que o Paulo pode chegar aqui e o método dele não se encaixar, mas tem muito mais chance da coisa ser bem absorvida e da gente ver alguma coisa interessante do que exatamente ficar só naquela coisa, se não é igual Jesus não basta, se não é vencedor não basta. É uma opção, acabou sendo um plano B, plano C, a verdade é essa, porque o Flamengo queria, sonhava, desejava, estava lá à espera de Jesus, mas acho que pode dar certo também. E não dá para cravar agora, Dani, com muito pouca observação, porque a verdade é que a gente não acompanha a seleção da Polônia, nem tinha, sabe, recorte para acompanhar como a gente acompanha o Flamengo, como a gente acompanha outros treinadores, do que exatamente certeza do que vai acontecer. Mas eu estou esperançoso, estou curioso, Dani, acho que pode se encaixar num elenco que tem qualidade, não é simplesmente um elenco qualquer que ele precisa sugar o máximo de qualidade. Esse elenco já entrega qualidade, muito mais de saber trabalhar as peças. Eu tô com você nessa de acompanhar bem pouco, né, o trabalho anterior dele, mas o próprio Pedro Ivo, ele falou uma coisa aqui alguns dias atrás, que era: o Flamengo está em busca de uma mentalidade. E nesse ponto parece que o Flamengo foi coerente. Se o método de trabalho dele se aproxima mais do Jesus, ou mais do Abel, ou mais de um outro treinador que a gente desconheça, é difícil ainda de apontar. Mas pelo discurso, e aí é uma coisa curiosa, a gente fala em personalidade, ele é quente do vestiário, né, para dentro do campo, para o vestiário, e mais brando para fora, mas o discurso dele, quando ele fala sobre o que ele acredita de futebol, ele me parece, eu quero ver se vocês concordam, meninos, mais próximo do Abel Ferreira. A gente tem aspas dele algum tempo atrás, tá? Não foi uma situação de agora, mas ele dizendo sobre como ele enxerga o futebol. E ele bota assim, ó: gosto de ver minhas equipes expressando todo o seu conteúdo romântico ou poético, individual e coletivo, de forma a que tenham domínio sobre o adversário. E esse domínio tem muito a ver com o espaço e com o tempo. Tem uma outra tela, não tem? De quando ele fala da torcida? Não, a gente não tem outra? Então eu conto para você de casa e para vocês também, caso vocês não tenham visto, que ele fala assim: ele quer jogar um futebol e fazer um futebol para que o torcedor tenha vontade de estar no estádio. E aí, eu acho que é um ponto que fala um pouco a favor dele, porque a gente sabe, Silas, o torcedor do Flamengo, quando ele está no estádio e quando o time está correspondendo também, do que ele é capaz. Mas essas primeiras aspas, elas te lembram um pouco da mentalidade dos outros técnicos portugueses? Olha, Dani, para ser técnico do Flamengo, não basta hoje só ganhar. Você vê, o Rogério Ceni saiu porque foi campeão brasileiro lá no Morumbi, mas perdeu para o São Paulo. Então, a torcida ali fechou as portas futuras, né, para o Rogério Ceni. No Flamengo, você precisa ganhar e jogar bem. Cada jogo tem que ser melhor que o outro. Então, assim, se isso está de fato dentro desse programa dele de trabalho, isso traz o torcedor para o estádio, certamente. Isso mostra também o quê? Provavelmente não vai deixar o adversário jogar, provavelmente vai ser um time que vai ter não um tic-tac, mas vai jogar baseado na posse de bola, nas triangulações, que é aquilo que o torcedor gosta de ver, um time que vai jogar para frente,
Se a gente lembra bem, o Ilharão era um antes do Jorge Jesus e outro depois do Jorge Jesus. Jorge Jesus fez do Ilharão um jogador assim, aumentou em muito a qualidade dele. Então, se ele vier conseguir transformar em realidade todas essas ideias, o time é o Flamengo. Boa, a gente está olhando aí de novo as aspas. Ô Zé Elias, o pessoal de casa não te vê não, mas eu te vejo, José. Eu tô vendo a sua risadinha aí. O que foi? Você não gostou do romantismo do homem, Zé? Não, porque quando você leu as palavras do Paulo Souza, eu falei, é o Paulo Souza mesmo falando, porque ele sempre foi assim, né? Sempre foi muito poético, sempre com belas palavras, é um cara muito culto também, né? Muito inteligente, por isso que eu falei por isso que eu comecei a rir, né? Porque eu lembrei do Paulo mais ou menos em algumas coisas no vestiário, né? Que a gente conversava bastante e essas palavras realmente de fato são dele, né? O modo em que ele coloca o romântico, o poético, né? É muito Paulo Souza, né? Então eu estou dando risada. Só que na época ele não tinha cabelo branco e nem cabelo curto, né? Ele usava as madeixas assim, grandes, né? Então, estou lembrando um pouquinho dele aqui. Gente boa. Eu acho que o Flamengo não, assim, infelizmente ele vai conviver com a sombra do Jorge Jesus, né? As pessoas vão esperar o Flamengo do Jorge Jesus. Eu, particularmente, não acho que será o Flamengo do Jorge Jesus. Eu acho que é um Flamengo muito mais equilibrado em relação vai se parecer um pouquinho mais com o Abel Ferreira do que propriamente com o Jorge Jesus, porque são maneiras diferentes de pensar futebol. Em que sentido, Zé, para explicar melhor? Porque a gente tem essa curiosidade, né? Eu acho que pode se aproximar, sim, nessa coisa de mudar o esquema durante o jogo, de uma maneira que o Abel faz. O Silas lembrou aí muito bem o que ele faz na final da Libertadores. Você acha que passa por aí também, de trazer novidades no sentido de modelo de jogo, mais do que jogadores em determinadas posições? Eu acho que sim, Dani, exatamente isso, né? O Paulo tem... como eu falei, ele tem várias escolas dentro da sua carreira, né? Primeiro como jogador de futebol e depois, com certeza, ele deve ter levado, né, toda a sua experiência como jogador para dentro do campo, como treinador. Então, ele deve ter essas variações, sim. Ele tem essa capacidade de entender, de fazer a leitura do jogo, né, e poder mudar o seu sistema de jogo. Mas eu não vejo aquele... Eu posso errar, né? Como todos nós podemos errar, mas eu acho que não vai ser aquele Flamengo lançado ao ataque, aquele Flamengo pressionando o tempo todo, como foi de Jorge Jesus, sabe? De fazer o primeiro gol, depois se posicionar, explorar a velocidade, a bola rodando de um lado para o outro com uma facilidade maior. Eu acho que vai ser um time bem organizado, né, em termos de posicionamento, e essa bola vai correr bastante, mas eu não vejo esse futebol tão vistoso assim como foi do Jorge Jesus. Eu acho que nós teremos uma boa qualidade de jogo se ele conseguir colocar a sua mentalidade, a sua metodologia, né, a sua forma de ser ali dentro de campo, mas não acho que vai se parecer com do Jorge Jesus. Eu acho que ele vai conviver com essa sombra, né? Porque as pessoas automaticamente vão pensar, Paulo Souza, treinador português, aquilo de praxe, né, que todos nós sabemos. Mas eu acho que é uma outra forma. Eu acho que ele chega mais próximo do Abel em termos de organização, entendeu, Dani? Não é nem a questão de atacar ou não. Eu acho que é um time mais organizado. O time do Flamengo com o Jorge Jesus era um time mais de ataque, né? Um time que jogava 90 minutos em cima do seu adversário. Eu não vejo os times do Paulo Souza dessa forma. Eu acho que serão times mais equilibrados, vamos dizer assim, dentro de 90 minutos e com maiores variações. Aí já tem gente aqui começando, Pedro, a criticar. Já estão dizendo aqui na hashtag, que o Marcos Braz ainda não anunciou nada, que ainda pode ser que venha o Jesus, ou seja, a esperança ainda não passou. E diante desse modelo de jogo que o Zé descreveu aí, já estão chamando de técnico mediano, um estilo de jogo muito tático, no geral não agrada o torcedor brasileiro. Se ele vier com essa mentalidade que o Zé traz, que a gente já viu no Abel durante muito tempo, e que é vitoriosa, né? É bom a gente lembrar que ele é bicampeão da Libertadores, mas ele pode causar para si um problema, Pedro?
Ah, já vai pagar a caixinha no primeiro dia de home office. Ô, senhor, vai perder pizza beça desse jeito. Não é o Pedro Ivo que mutou o microfone, então a gente tem que acertar aí que tá saindo sem áudio, gente, Pedro Ivo. Então, olha que lindeza, começamos as questões de home office. Vai ajeitar o Pedro aí, e aí, então, Silas, enquanto o Pedro vê ali o que está acontecendo com o áudio dele, eu também quero te ouvir sobre isso, porque são modelos que exigem um pouco mais de paciência, e essa sombra do Jesus, ela sempre volta. Já tem torcedor ainda achando que não, que é uma conspiração da humanidade para o Jesus estar aqui no dia 30. Então, você acha que esse modelo de jogo o favorece ou isso não tem que ser levado em conta por ele? Eu espero, Dani, que ele não pague a culpa dessa, talvez, não vinda do Jorge Jesus, né? Agora, de parecer com o Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem 45, né? Fez 45 ou 46 esses dias. O Paulo Souza tem 51, então é um treinador mais jovem também. Eu diria até, assim, talvez alguma coisa de Silvinho, cara muito estudioso, com mais história que o Silvinho, lógico, como treinador, né? Trabalhou em mais países, rodou a Europa toda praticamente, a Ásia também. Agora, vai sofrer no começo, porque o Renato Gaúcho chegou com muita moral, conseguiu até no primeiro momento. O Domi conseguiu, num intervalo, no meio do trabalho, ele conseguiu dar uma cara mais a gosto dele. Depois desandou a coisa. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo. Óbvio que o torcedor flamenguista queria o Jesus. Mas como eu aplaudi muito o Marcos Braz nas outras tomadas de decisão com relação a contratações, eu agora critico porque eles fizeram uma pressão desnecessária no Jorge Jesus, a ponto dele dar um sinal de que viria, e aí eles foram para lá, com as esposas, foram para lá achando que trariam o Jorge Jesus. Eu acho que foi um tiro no pé, eu acho que isso atrapalhou muito, deixou o Jorge Jesus em xeque, ele acabou não vindo. Agora, o Flamengo, o treinador que vier, ele vai ter que ser abraçado. Porque é o treinador que vai estar aí, né? Pedro Ivo Almeida está de volta? Temos? Cadê esse sotaque carioca para eu escutar aqui? Parece que sim. Sim. Tô aí, Dani, me escuta? Sim, será que em casa me ouvem? Eu acho que o Silas toca num ponto muito importante. Quando a gente passa quase sempre aqui naquela situação, refém de Jesus, saudade de Jesus, órfão de Jesus, o Flamengo só pensa no Jesus, toda a comparação de treinador passa pelo Jesus, o Flamengo alimenta isso também. Né? O Flamengo vai a Portugal e visita Jesus, espera o Jesus, é o plano A, é o plano B, é o plano C. Então, assim, acho que foi o Silas que falou, tomara que o Paulo Souza não pague essa conta da expectativa do Jesus, porque ele não tem nada a ver. Agora, o próprio Flamengo, eu digo na figura do diretor e do vice-presidente, eles alimentam essa coisa, eles alimentam essa relação. Eles alimentam aquela brincadeira que a gente fala da semana passada do ex, né, Dani? Saudade do ex que não passa. Sim. Porque estão sempre por ali. Então, tomara que isso não seja prejudicial. Tomara, inclusive, que seja uma oportunidade de virar a página. Porque passou 2 anos alimentando esse retorno, um pouco mais de um ano e meio, né? Foi lá, não conseguiu esse retorno, não é simples. Tentam agora, quer tratar o Jesus como um vilão, porque não deu uma resposta rápida, não respondeu rapidamente, para muitos desenrolou, então teve que ir no Paulo Souza. Mas o Paulo não pode pagar essa conta não é dele. A conta que ele tem que ser cobrada é pelo trabalho. Eu acho que ele vai entregar trabalho. Claro que tem uma questão de adaptação, não é o futebol europeu, não é a seleção polonesa, não é um time português, é o Flamengo. Agora, é um cara que, a meu ver, por tudo que foi falado e pela questão célere, né, o acerto rápido, me parece disposto, me parece animado com o desafio, me parece motivado para chegar a entregar. Isso faz muita diferença no Flamengo. Não é que está aqui vindo, sabe, fazer figuração ou querendo usar o Flamengo de trampolim para algum lugar. Ele topou dar esse passo atrás, sair de uma seleção no continente europeu, no principal centro de futebol do mundo, para um projeto interessante do Flamengo. Então, acho que tem coisas aí. Um cara inteligente taticamente, um cara que se dispõe a pegar esse desafio, um cara que está animado com tudo isso. Eu acho que pode render bem mais frutos, por exemplo, um Rogério Ceni, um Renato Gaúcho. Agora, que a conta de Jesus não seja cobrada dele, ele não tem nada a ver com isso. Que ele não seja refém, cobrado, órfão e eternamente tendo que conviver com essa sombra que não é uma situação dele, Dani.
Ô Zé, tem uma mensagem aqui no Twitter que eu achei ela interessante. O Fábio Caires, ele fala assim na nossa hashtag F90BR. Eu sou flamenguista. Sou tão Flamengo que eu torço contra a seleção brasileira. Hoje eu comemorei que Jorge Jesus não veio, porque o Flamengo é maior que qualquer treinador e jogadores. Você está falando isso, ó, há muito tempo. Só que esse rapaz aqui, ele está na contramão. Porque a maioria da torcida, ela ainda esperava o JJ, ela ainda queria o JJ. Então, agora a sensação que eu fico é que, assim, a mira mudou de lugar. Se não der certo, acho que dessa vez o Braz é quem vai ouvir muita reclamação da torcida. É que é assim, né, Dani? As pessoas e os torcedores, eles estão com a última imagem do Jorge Jesus levantando títulos, né? Mas eles esquecem que antes do Jorge Jesus o Flamengo já existia e já era gigantesco. Isso que é o grande problema, né? Então, o que eu falo é que nenhuma instituição pode ser refém de treinador ou de jogador. Existem treinadores que passam e marcam a sua história. Existem aqueles que são excepcionais, mas a instituição vem sempre em primeiro lugar, né? Em relação ao Braz, eu acho que dependendo da forma como irá acontecer o trabalho, né, do próximo treinador, do Paulo Souza, vamos dizer assim, já que nós estamos falando sobre a possibilidade de um contrato, de um acerto já feito entre eles, vai depender muito, viu, Dani, do trabalho do Paulo. Ele vai carregar, ele não vai carregar o Jorge Jesus nas costas, mas ele vai carregar o Braz nas costas, porque, se eu não me engano, o ano passado o Domi já foi escolha do Braz, né? Depois tiveram que correr atrás, o ano passado não, retrasado, né? Depois tiveram que correr atrás para poder remediar o problema do Domi. Aí veio o Rogério. O Rogério conseguiu arrumar um problema que existia com o Domi. Depois, o outro problema que é de gestão, aí eles optaram pelo Renato Gaúcho, né? Nem na questão tática. Então tem muito isso. Eu acho que o Braz vai pagar, vai ser cobrado muito pelo trabalho do Paulo Souza. Eu acho que nem pela questão do Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge Jesus errou o Marcos Braz, se aproveitou o Jorge Jesus, que criou a situação que ele gostaria de ter criado, né? Por tudo aquilo que nós vimos ali em relação a Benfica, a Flamengo. Para o Jorge Jesus, Dani, vai ficar ruim para o Jorge Jesus lá em Portugal, não aqui no Brasil, porque lá ele tem raiz, né? Lá ele tem família, lá ele é o país dele, então as pessoas vão criticá-lo lá. Aqui no Brasil ele não tem raiz nenhuma, ele não é brasileiro, e as pessoas, por favor, não me levem a mal, mas é a forma como o futebol pensa, né? O Silas sabe do que eu estou falando, é a forma sobre como o futebol pensa em relação aos estrangeiros. Então o Braz vai ter que trabalhar muito e, como o Silas falou, vai ter que dar aquele abraço de urso no Paulo Souza, para o Paulo Souza poder fazer um bom trabalho e ele não ser cobrado. Concorda, Silas? Dani, então, Dani, eu estou pensando numa coisa aqui muito interessante. Pior ainda para o Paulo Souza e para o Braz, se eles fecharem com o Paulo Souza essa semana e no dia 30 o Porto ganhar de novo do Benfica e o Jesus sair do Benfica. Aí vai ser uma bomba para o Braz gigante, para ele segurar. Porque a torcida vai querer o Jesus, que ele já não vai mais estar no Benfica. E depois do jogo com o Porto, tem o jogo do Ajax, que é um jogo decisivo para ele também. Então, eu acho que essa história não está nem perto de ter terminado. Ô Silas, Dani, se você me permite... Claro, Zé, por favor. Eu só vou colocar um... Sabe qual foi o empecilho, Silas? Para não vinda do Jorge Jesus? 6 milhões de euros. Esse foi o empecilho. 6 milhões de euros. Ô Zé. Foi isso. Ô Zé. O Flamengo chegou lá... Oi, Pedro. Não, além da multa, que você pontuou muito bem, traz pra gente, a gente debateu semana passada, eu acho que a gente precisa também tratar como normal uma situação. Ele é um treinador sob contrato, ele tem o direito de não querer voltar. As pessoas acham que isso é um absurdo. Ele tem o direito de falar para o Flamengo que não queria naquele momento, que ia esperar, que tinha que esperar o jogo do dia 30, e o Flamengo tem direito também, da parte dele, de falar, até o dia 30 não dá para esperar. Se você não está me dando nenhuma garantia, eu preciso me movimentar. Eu não posso ficar refém, como muitas vezes a gente falou aqui semana passada. São coisas... O Flamengo foi para lá sabendo da situação do Jesus. Jesus era um treinador sob contrato. Ele foi para lá escutar, tentar entender, saber qual era a condição. Acho que me parece agora cada vez mais claro que ele não se colocou à disposição, que não era tão fácil. Além da multa, ele não estava disposto a comprar essa briga, a pedir demissão,
a brigar numa situação que para ele já não lhe é favorável. E o Flamengo não quis esperar. Eu acho que assim, é uma negociação, é o tipo de coisa que acontece aqui. Só que eu acho que por envolver Jorge Jesus e Flamengo, se trata como algo absolutamente fora da curva. O Jesus tinha que querer voltar ao Flamengo, o Flamengo tinha o dever de esperar o Jesus até o último momento. Gente, um não é a última bolacha do pacote para o outro. Eu acho que isso precisa ser levado em consideração. Quando o Zé fala da história do clube, que ninguém pode ser maior que a entidade, aconteceu uma situação normal. Só que eu acho que as pessoas tentam também, sabe, fantasiar uma série de situações do Jesus, tinha que aceitar na hora, tinha que voltar, ele não está bem lá, o Flamengo tinha que esperar até o último momento. Gente, se deu uma negociação. E a negociação ela pode ocorrer de um lado não querer. Pode ocorrer de um treinador na Europa não querer vir para o Brasil. É até muito normal. Surpresa, o Paulo Souza querer largar a seleção na repescagem para um clube no Brasil. E pode ocorrer também do Flamengo não querer esperar. Então acho que assim, eu acho que às vezes se problematiza muito uma situação que pode ser mais normal do que a gente imagina. Não é que o Flamengo foi buscar um técnico de Série C e ele falou que não quer o Flamengo. Não. O Flamengo foi buscar um técnico que está na Europa, que já largou o Flamengo aqui em algum momento e que apesar de toda a relação da bonita história, ele não quis. Porque a verdade, se Jesus quisesse, o Flamengo teria esperado. Então me parece muito claro que a sinalização dele não foi de exatamente, me espera que eu vou resolver aqui. Entendeu? É, o que se diz é que não foi clara precisa a também sinalização. normalizar que Então, assim, se ela não é clara, se ela deixa o dirigente em dúvida, só para te passar, Zé, ela não é clara, ela deixa o dirigente em dúvida. O dirigente precisa tocar o barco dele para frente, sabe? Ele não pode ficar ali refém, será que ele vai querer? Ele não foi muito claro comigo. Será que dia 30 muda de opinião? E o Benfica a todo momento dizendo que não ia facilitar. Então tocou o barco para frente, acho que isso acontece, mas fala, Zé. Não, o que eu ia falar é que existe primeiro assim, Pedro, eu estou entendendo o que você está dizendo, mas existe primeiro a paixão dos torcedores, né? É aquilo que o Jorge Jesus trouxe para os torcedores e isso acaba contagiando todo mundo, levando todo mundo ao êxtase, né? E imaginando, poxa, Jorge Jesus, o time vai jogar bem de novo, vamos ganhar títulos. Para o torcedor, eu acho justíssimo. O torcedor acha justo. Agora, eu vou tentar analisar, se eu estiver errado, por favor, e aí entrem no debate. O Marcos Braz saiu daqui usando a carta Flamengo para o Jorge Jesus. Situação ruim. Jorge Jesus, olha aqui, ó, você vai chegar no Flamengo, todo mundo te ama, todo mundo te adora, tá tudo lindo, maravilhoso. Vocês lembram que o Jorge Jesus mandou falar que ele não iria atender o pessoal do Flamengo? Quando o Flamengo saiu daqui, não vou atender o pessoal do Flamengo. Falei, balela, ele vai atender, ele vai conversar, ele vai fazer tudo isso que tem que ser feito. E o que ele fez? Ele conversou, ele falou, pediu autorização para o pessoal do Benfica, tudo aquilo que ele falou que ele não iria fazer, ele fez. Coincidência ou não, ele tinha feito a mesma coisa com o Flamengo. Então, como eu falei, o Jorge Jesus fez o que ele sempre fez, ele negociou, ele não vou dizer brincar, não é isso, mas ele foi inteligente no sentido de sair, mesmo que ele saia agora do Benfica, ele vai sair com a imagem não tão arranhada, porque ele vai falar e ele vai usar, olha, eu rejeitei o Flamengo para ficar aqui até o final porque eu queria ficar com vocês, não deu certo. Isso é o lado do Jorge Jesus, que eu acho que ele vai utilizar, porque ele se utiliza muito desse tipo de situação e ele alimentou tudo isso. Quando nós falávamos com o Bruno, né, que nos trouxe as informações na semana passada, era justamente isso. Tudo aquilo que o Jorge Jesus gostaria de fazer em termos de manipulação de notícias para tentar virar o jogo a seu favor, ele conseguiu fazer. E ele vai utilizar o Flamengo caso ele saia ele seja mandado embora. Em relação ao Flamengo, aí entra aquilo que eu acho sobre o clube não pode ser refém de nenhuma pessoa e aquilo que o Silas falou, né, em relação ao Marcos Braz. Quando ele sai daqui, eu tenho certeza, primeira opção, lembra que nós falamos, você mesmo falou, é o plano A, é o plano B, é o plano C, é o plano D. Eles não contavam que o Jorge Jesus, na hora que o Braz falasse assim, Jorge, você tem que comprar a briga aí. Bate de frente com o seu time, seja mandado embora ou tenta diminuir a multa aí, porque senão a gente não consegue. Ele não contava com a negativa do Jorge Jesus. Ele não contava, porque até então as conversas foram feitas. Quando o Benfica falou, olha, vamos começar a conversar a partir de 2 milhões de euros, a situação mudou. Entendeu? Então o Braz saiu daqui com o Flamengo no bolso, assim, no bom sentido, eu vou usar o Flamengo para conquistar o Jorge Jesus. E errou. Nesse aspecto ele errou. Porque os treinadores, de novo, vou falar, os treinadores estrangeiros, eles não têm raízes aqui no Brasil. Então esse apego do time, porque é o Flamengo, porque é o Corinthians, porque é o Palmeiras, porque é isso, porque é aquilo, não existe para eles.
Não existe, eles não têm esse apego de coração para poder ficar. Eles têm o apego comercial, o apego de interesse, de repercussão, de vaidade. Isso tudo existe dentro da cabeça dos treinadores. Mas aí entra o erro do Marcos Braz, de achar que o Flamengo poderia ser, né, a carta na manga para convencer o Jorge Jesus. Só que aí o Marcos Braz faltou voltar um pouquinho a fita, né? Não sei se é fita, VHS, pendrive, link, e entender e rever o que o Jorge Jesus fez com o próprio Marcos Braz quando renovou o contrato com o Flamengo, pressionou para renovar o contrato com o Flamengo e depois de um mês pediu para sair. Faltou um pouquinho dessa sensibilidade do Braz para entender quem é Jorge Jesus. Ou você que nasceu depois dos anos 2000 e ouviu isso agora, joga aí no Google VHS para você descobrir o que é que Zé Elias entregou legal. Nossa. Ali. Agora, ô Silas, eu entendi o que você colocou. A pressão que você coloca, ela é do outro lado, né? Da torcida se esquecendo que agora tem pouco tempo e que precisava sim tocar o projeto e olhando o Jorge Jesus no mercado. Aí tem um tweet, um fã de esporte que fala aqui, o Gismar. Já pensou se no mês que vem o JJ para em outro clube brasileiro, Silas? É essa pressão que você está falando, né? Mas Dani, não tem clube brasileiro hoje em condições de trazer o Jorge Jesus que não seja Atlético Mineiro, Palmeiras ou Flamengo. Os outros times não têm essa condição e ele também não viria. Agora, nesse imbróglio todo, eu acho assim que o Jorge Jesus, tudo bem, é um cara de quase 70 anos, ou tem mais de 70 anos, né? É mais experiente do que nós todos juntos. Mas ele... muito criticado, porque quem levou ele para o Benfica foi o Vieira, né? Não foi o... Como que chama o presidente agora, o ex-jogador? Do Benfica? O Rui? O Rui Costa. Não foi o Rui Costa que levou o Jesus. O Rui Costa, na verdade, queria outro treinador, nem queria o Jorge Jesus. Então imagina, eu me colocando no lugar dele como treinador. Só pancada, de repente aparece o Flamengo te querendo de volta. Uma nação gigantesca, amado e querido por todos aqui. Eu acho que o Braz e o Bruno Spindel disseram, vamos com esse argumento que a gente vai trazer o cara de volta. Só que o Rui Costa falou, sem pagar a multa total, daqui não sai. E o Paulo Souza ele pagando a multa lá na seleção polonesa para sair. Jorge Jesus não acho que ia fazer isso, até porque não precisa. Então, assim, foi uma situação bem complicada que pode ter sido no início uma sinalização positiva por parte do Jorge Jesus e quando ele viu toda a confusão que foi criada, até porque ele deixou o Benfica para ir para o Sport, isso já estava muito na conta dele, ele tentou se reconciliar com a torcida, com a nação benfiquista, dizendo, não, eu não saio daqui. Se me mandarem embora é outra história, mas eu não saio daqui.